em 1 Coríntios, capítulo de número 10. E eu vou orar enquanto você está aí procurando. Pai eterno e Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, ela é muito poderosa. É a loucura da pregação. Loucura para o mundo que se perde, mas o verdadeiro poder para aqueles que são salvos. Tua palavra diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as coisas carnais se discernem carnalmente. Tua palavra é espiritual. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito, Senhor, possa nos auxiliar a entendermos aquilo que Tu queres, para que haja salvação, para que haja cura, discernimento, direção no meio do Teu povo, para que Teu Espírito, Senhor, que é santo, seja sempre conosco, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Você está aí com a Bíblia aberta em 1 Coríntios, capítulo número 10, amém? Deixa aberta aí que nós vamos aos pouquinhos meditando aqui do versículo 1 ao versículo de número 13. Meus irmãos, eu, como disse, em oração, Deus me deu as mensagens de janeiro e fevereiro, as quais estou pregando efetivamente na igreja, e essa foi uma mensagem que o Senhor me deu no começo do ano. Eu já preguei essa mensagem há uns 15 dias atrás numa outra igreja, lá na igreja do Swift. Eu preguei essa mensagem e no meu coração, essa mensagem, o tema dela, eu coloquei: nadou e morreu na praia. Você já ouviu essa expressão? Nadar e morrer na praia. É uma expressão que às vezes a gente não alcança o significado dessa mensagem. Mas é terrível, é algo terrível. Você pensar de uma pessoa que naufragou, estava num barco, o barco virou, naufragou, e essa pessoa sem colete salva-vidas, ela começa a nadar rumo à praia, né? E na hora que está quase dando pé para ela, engole água e morre afogada. Ou seja, lutou, mas não conseguiu a vitória. Bom, isso é usado às vezes para o mundo futebolístico, para o mundo dos esportes, mas quando a gente traz para a nossa vida, a gente começa a sentir um peso de fracasso. Por exemplo, no casamento ou no emprego, com os filhos, nadei e morri na praia. Frustração. Mas quando a gente traz para a nossa realidade, que é a nossa realidade espiritual, a nossa realidade de vida como cristãos, a coisa fica pior ainda. De pensar que nós nadamos com a igreja, mas não fomos para o céu. Nós não adentramos a vida eterna. Isso pode acontecer? Se pode. Tem pessoas que vão passar a vida dentro da igreja. Tem pessoas que são batizadas, que participam da ceia, são dizimistas, são ofertantes, vão aos cultos, mas não vão entrar no céu. Não vão entrar no céu. Por quê? É o que nós vamos ver aqui essa noite. Bom, nós sabemos que o homem, quando foi criado por Deus, foi criado como um ser perfeito, à imagem e semelhança do Criador. Mas o pecado destruiu o homem. Destruiu em todos os sentidos o homem, e o homem, no pecado, ele se assemelha muito mais a um animal irracional do que verdadeiramente a um ser humano. Hoje de manhã eu estava até dizendo aqui que, vindo para a igreja, não costumo ligar o rádio no carro, mas liguei e uma mensagem que estava falando na CBN, porque se é para eu ligar o rádio no carro, é CBN. Aí estava ali na CBN falando de mais uma criança morta no rio por bala. E aí essa é uma notícia que já se tornou comum. Mais um morto por bala perdida. Só que o grande detalhe é que essa bala não era perdida. Não era uma bala perdida. Um garotinho de 10 anos que estava brincando na laje e levou um tiro na cabeça e morreu. E o grande detalhe é o seguinte, porque não havia nenhuma incursão policial na redondeza, não havia tiroteio,
de traficantes, mas uma bala acertou a cabeça do menino. E o que descobriram? Que foi um adolescente, que agora não me lembro, de 12 ou 14 anos de idade, com um revólver na mão, fez mira para ver se acertava a cabeça do menino. E acertou. O pecado faz isso com as pessoas. Banaliza a vida humana. Perde-se os valores essenciais de Deus, os altos valores, porque os padrões de Deus são muito elevados. E o pecado destrói todas essas coisas na vida das pessoas. E a história bíblica, a Bíblia, nós entendemos que Deus está tirando um povo desse reino do mal e transportando esse povo, ou seja, tirando um povo do império do mal, o império das trevas, e transportando para o reino dele. E esse transporte, essa mudança, ela só é possível através de Jesus Cristo de Nazaré. Se você pegar a sua Bíblia e abrir lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, diz que ele veio para salvar os homens dos seus pecados. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus nos criou para a eternidade. E lá em Eclesiastes diz que Ele colocou dentro de nós e do nosso coração o anseio pela eternidade. Mas o homem, ele foca as coisas da terra. E em Deus nós precisamos focar as coisas do alto. Amém, irmãos? E onde entra Jesus Cristo nisto? Porque o homem não pode se justificar a si mesmo. O homem não tem como justificar-se a si mesmo. Mas teve que ter um justo, que foi Jesus Cristo, que é Deus, enviado pelo Pai para o mundo, que encarnou-se, nasceu como homem, para poder morrer como homem, e morre naquela cruz. Só que tem um porém, ele morreu sem pecado. Então a morte não tinha poder sobre ele, e ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que creem que Jesus veio para pagar o pecado que era meu e seu, o justo morrendo pelo injusto, que crê nisso e entrega a sua vida a Jesus e diz para ele: eu creio que o Senhor é o Salvador, mas daqui para frente o Senhor vai ser também o meu Senhor, o meu dono. Eu renuncio à vida independente. Eu vivo dependente a Ti agora. E nós estamos vivendo Cristo. Não é? Como o apóstolo Paulo disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora nesse meu corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Como foi dito, o André lembrou de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu graciosamente o seu único filho, né, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. E a palavra fé, crer, significa acreditar, ser fiel. Então, essa história, que é a história da redenção, da salvação, ela está aqui na Bíblia, relatada através da a retirada do povo de Deus quando estava no Egito. 430 anos, eles estavam ali sob opressão de Faraó, e eles clamaram a Deus, e Deus então manda um Salvador, um libertador, melhor dizendo, que foi Moisés. E ali, então Moisés vai para libertar o povo, Moisés prefigurando Jesus Cristo de Nazaré, que retira o povo do Egito, que o Egito na Bíblia significa o mundo, com os seus valores. A palavra mundo, entendamos que não está falando do globo terrestre, mas sim do mundo, de um sistema de vida que é fundamentado em cima do pecado. Aquelas pessoas que só vendem mentindo, aquelas pessoas que só têm prazer adulterando, ou seja, uma vida sustentada em cima do pecado. Então, Jesus veio para nos tirar disso e para nos levar para a terra prometida. Então, Moisés veio tirar o povo enviado por Deus do Egito para levar para Canaã, que é a terra prometida, que significa o céu, mas entre o Egito, o mundo, e a terra prometida, o céu, há um deserto. A nossa viagem, a nossa peregrinação é através do deserto.
E nós sabemos que deserto é um lugar árido, é um lugar de difícil caminhada, é um lugar complicado, e que se não fosse Deus, de dia, com a sua nuvem de glória, para que o povo vivesse debaixo da nuvem e o sol não molestasse, e nem de noite a lua os molestasse, através de uma coluna de fogo, o povo então estava rumando à terra prometida. Eu e você. Jesus morreu naquela cruz, por mim e por você. E aqueles que entendem isso e creem nisso, e entregam as suas vidas a Jesus, estão peregrinando pelo deserto em direção ao céu. Esta é a história daqueles que entregaram as suas vidas a Jesus Cristo de Nazaré. E não há salvação em nenhum outro, diz a Bíblia, a palavra do Senhor, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Como diz lá em 1 Timóteo, diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que como homem morreu em nosso lugar. Aleluia. Então eu estou falando de mim e de você, daqueles que entregaram a sua vida a Jesus, renunciaram ao pecado, renunciaram ao mundo, estão rumando para o céu. Nós aqui estamos então andando nas areias do deserto. Vamos para o texto. 1 Coríntios, capítulo de número 10, dos versículos de 1 a 5, vai começar dizendo assim: porque eu não quero, irmãos, o apóstolo Paulo, então falando à igreja, chama de irmãos, que vocês ignorem um fato. Ou seja, o que é ignorância? Ignorância é a falta do conhecimento. Há 7 níveis de ignorância. Existem 7 níveis de ignorância. Eu só vou falar de 2 níveis de ignorância rapidamente aqui. Existem 2 níveis de ignorância na vida de um ser humano: a ignorância vencível e a ignorância invencível. Tá? Ignorância não saber. Só que a ignorância vencível é aquela ignorância que eu não sei o que eu não precisava saber. Por exemplo, eu não conheço a respeito de física nuclear. Mas eu também não precisava saber disso, sobre física nuclear, ok? Eu sou ignorante neste assunto, mas isso é vencível. Eu não precisava disso na minha vida, isso é para os físicos nucleares. Mas existe a ignorância invencível, que é aquela que eu não sei o que eu deveria saber, e essa é injustificável. É dessa ignorância que Paulo está dizendo aqui: eu não quero que vocês ignorem um fato, e esse fato é importante de ser entendido e ser sabido. Que fato é esse? Que os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Quem conhece a Bíblia sabe do que está sendo falado. De um povo que andou debaixo da nuvem e que atravessaram o Mar Vermelho. É este povo que eu estou dizendo, que sai do Egito e está sendo levado para a terra prometida. Os remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, ok? Então, não ignorem isso. Vocês sabem, isso está na Bíblia, aconteceu, né? Eles passaram pelo mar, mas também não ignorem o seguinte: em Moisés, todos eles foram batizados, tanto na nuvem quanto no mar. A palavra baptizo, no grego, significa aquele que passou por um processo de mudança da sua essência. É isso que significa batismo no grego, baptizo. Tá? Ou seja, aquele que, como significa o batismo nas águas, que ele morre com Cristo e renasce por uma nova vida. A primeira ressurreição. Isso é batismo, baptismo. E uma outra palavra no grego é bapto, que é só tomar um caldo. Ele entrou na água um pecador seco e saiu um pecador molhado, né? Não mudou nada na sua essência, mas aqui diz de pessoas que mudaram a sua essência, né? Como diz lá em Romanos 12, de 1 e 2, né? Que fala: não vos conformeis mais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que daí sim vocês passem a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, está falando aqui de um povo que foi retirado do Egito, que está rumando com Deus,
passou pelos milagres de Deus, vivenciou milagres de Deus, batizados na nuvem e no mar. Mas o versículo 3 diz aqui, vai dizendo, que todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Está falando de Jesus, por quê? Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo, o Salvador. Ou seja, um povo que foi retirado do mundo, está andando com Deus, está andando com Jesus, participante dos milagres de Deus, participante das curas, das maravilhas do Senhor, sendo alimentado pelo maná de Deus, o pão que desceu do céu, que é Jesus Cristo, da água que vertia da rocha, que é Jesus Cristo, e Jesus disse que Ele era a fonte de águas vivas, e quem se achega a Ele, de dentro de si fluirão rios de água viva. Aleluia! Então nós estamos aqui falando, Paulo está dizendo, olha meus irmãos, por esta alegoria, eu quero que vocês entendam que esta é a vida de vocês, não ignorem isso. Nós estamos como peregrinos e forasteiros nessa terra, porque não somos cidadãos dessa terra, e sim cidadãos celestiais, nós estamos rumando para o céu. Mas continuando, aqui diz assim, contudo, e essa palavra, ela dá calafrio. Estava tudo bonito até aqui. Mas agora vem uma palavra, contudo, porém, todavia, há uma contrariedade. A palavra contudo é uma conjunção de contrariedade. Estava indo tudo bem, que história linda. Deus tirou do Egito, Deus tirou do pecado, entregou seu filho, e fomos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso seus corpos ficaram espalhados ou sepultados no deserto. O X da questão está aqui. 3,5 milhões de pessoas foram retirados do Egito. 3,5 milhões de pessoas, 600 mil homens, fora crianças, mulheres e forasteiros. 3,5 milhões de pessoas, só 2 entraram daquela geração na terra prometida, Josué e Calebe. O resto morreu tudo no deserto. Só que aqui a Bíblia está nos falando de que nós não podemos ignorar este fato. Nós somos milhões de pessoas que representam a igreja do Deus vivo e verdadeiro. Milhões e milhões de pessoas no mundo. Só que muitos não vão entrar no céu. Milhões de pessoas que estão lotando as igrejas, que estão sendo batizadas, participando de ceia, mas não vão entrar no céu. Nadaram e morreram na praia. Por quê? Por que isso? Por que essa história tinha que ter esse contudo? Por que essa história tinha que ter esse todavia? Eu não quero um contudo na minha vida, eu não quero um todavia na tua vida. E por que isso aconteceu? A resposta está aqui, eu já li. E a resposta é porque Deus não se agradou da maioria deles. Ou seja, Deus não se agradou deles. Ou seja, a vida dessas pessoas não agradou a Deus, desagradou a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Como cristãos, nós precisamos viver como cristãos. E não mais como cidadãos do mundo, mas sim como cidadãos celestiais. Nossa vida agora não é mais nossa. E tudo aquilo que pensamos, que fazemos ou que somos, precisa agradar a Deus. Nós precisamos entender que nós não entraremos no céu, porque no céu não tem a corrupção que tem aqui dos petrolões, dos mensalões, lá não tem os PTs da vida, lá não tem os PSDBs, lá não tem isso. Aqui dá um jeitinho, aqui corre propina e dá-se jeito, mas Deus é justo. Ninguém vai entrar no céu por méritos próprios, porque nada do que possamos fazer se compara ao que Jesus fez por nós naquela cruz, amém? Ninguém vai entrar no céu por causa da cor de olhos, da pele ou da conta bancária.
mas sim aqueles que viveram debaixo do sangue imaculado de Jesus e agradaram a Deus, porque Deus procura o quê? Deus procura adoração? Deus nem está aí com adoração. Diz a palavra do Senhor em João capítulo 4 que Deus procura adoradores, não é adoração. Deus não está interessado na nossa música, Deus não está interessado na nossa oração, Deus está interessado no nosso coração, Deus está interessado na nossa essência, Deus está interessado naquilo que nós temos sido nele, porque é por Ele, dele e nele todas as coisas. Então, nós precisamos entender que a nossa vida tem que agradar a Deus. Nós somos chamados para sermos adoradores e não aduladores de Deus. Desculpa, mais uma vez eu falo da expressão, mas ela não é uma expressão chula, que é puxa-saco. Nós não fomos chamados para ser puxa-saco de Deus. Nós somos chamados para sermos adoradores de Deus. E muitos não vão agradar o Senhor. O Salmo 101, de 6 a 8, diz assim: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Para quê? Para que eles se assentem comigo. Deus passa os seus olhos sobre a terra e diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nada foge ao alcance de Deus, nada. E Ele busca quem são seus fiéis, para que se assentem com Ele. O que anda em um caminho reto é este que me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Desagradaram a Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está agradando a Deus em nada. Muito pelo contrário. Quando a gente olha lá o livro de Malaquias, que Deus fala que estava a ponto de vomitar aquele povo. Os sacerdotes eram ladrões. O povo oferecia o dilacerado a Deus. O povo oferecia o que sobrava para Deus, e se sobrar eu dou para Deus. Mas nós sabemos, querido, que nós precisamos dar o nosso melhor para Deus, porque o que Ele tinha de melhor, Ele deu para nós. E se Ele não der mais nada, nós estamos efetivamente no lucro, porque tudo que precisávamos Ele já deu, que é Jesus Cristo. Aleluia! Ele não precisa nos dar mais nenhum centavo, mais nada, porque Ele já deu o que Ele tinha de melhor. E queridos, nós só podemos responder a Ele dando o que é de melhor de cada um de nós, a nossa vida. Muitos estão desagradando a Deus. E por que estão desagradando a Deus? E aí prosseguimos no versículo número 6, que vai dizendo aqui que aqueles, contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Versículo 5, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Agora olha, versículo 6, essas coisas ocorreram como tipos, ou como exemplos, para quem? Para nós. O exemplo deles está sendo trazido hoje aqui para trazer para mim e para você presta atenção, para nos alertar, para que nós não sejamos iguais a eles. E como eram eles, e lembrem-se bem, andando com Deus, debaixo da nuvem, sendo dessedentados por Deus, a fome sendo suprida pelo Senhor. Nós cantamos aqui o Jeová Jiré, o Deus que sara, o Deus da Jeová Rafá, o Deus que sara, Jeová Jiré. O que é Jiré mesmo? O Deus da provisão, né? E aí por diante. Nós precisamos viver esse Deus, mas nós precisamos agradá-lo, fazendo muito mais não fazendo algumas coisas do que fazendo. E eu quero exaltar o lado negativo da coisa, agora aqui. Porque muitas vezes a gente tem falado, não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Essa noite eu quero dizer uma coisa, não faça algumas coisas para Deus. Não faça. O quê? Versículo 6. São exemplos para nós. Para quê? Primeiro, para que não cobicemos coisas mas não seja uma pessoa cobiçosa. O 10º mandamento disse,
não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu vizinho, o animal do teu vizinho, não cobiçarás a mulher do teu vizinho, não cobiçarás o dinheiro do teu vizinho, não cobiçarás. E aqui então diz que aquele povo que estava andando com Deus, eles cobiçavam coisas más. Cobiça é quando a vida começa a girar em torno de uma coisa que não é para mim. Eu quero, mas aquilo não é para mim. Não é para mim. E nós precisamos entender algumas coisas. Uma das palavras que o cristão precisa mais falar é não. E não é sim, é não. Não. Não, porque isso eu vou desagradar o rei. Não, porque isso não é para mim. Não, porque eu já não sou mais assim. Não, e acabou. Essa é a palavra que nós mais deveríamos saber falar, não. Eu estava conversando com o Edu esses dias, e a gente gosta de encher a cara de café. Eita, povo para gostar de café, né? Na nossa casa tem até o cantinho do café. A gente estava conversando, né? E falando, olha, eu tenho falado para a igreja, não. Primeiro eu tenho que cuidar da minha família, para depois poder cuidar da família dos outros. E há muita cobrança na vida de um pastor. Pastor, não sei o quê. Não. Eu tenho que cuidar da minha família antes de cuidar da sua. Porque se a minha família estiver esfacelada, eu não sirvo para cuidar da sua. A palavra de Deus diz que aquele que não cuida da sua casa, não serve para cuidar da casa de Deus. Eu preciso cuidar da minha casa. E eu preciso ensinar você a isso. Isso é bíblico. Se eu não cuidar da minha família em primeiro lugar, eu não sirvo para cuidar da sua. Então a gente tem que falar não, muitas vezes. E aqui na questão da cobiça, nós precisamos entender que quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo, muitas coisas se tornaram proibidas para nós. É proibido. Tem coisas que são proibidas para nós, são inconvenientes. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que nos limita é a conveniência de uma ética cristã. É a conveniência de um caráter cristão. Isso não é para mim. Eu não quero isso. Se eu vou conquistar os meus sonhos passando a perna nos outros, não. Porque Deus tem infinitamente mais do que eu peço, do que eu penso, do que eu quero. Amém? Porque nele eu vou ser muito mais do que vencedor. Mas eu não vou mercadejar a minha salvação por um prato de lentilhas. E nem você, amém? Porque algumas coisas se tornaram inconvenientes. Então, nós precisamos aprender a viver dentro dos limites da conveniência cristã. Portanto, não sejamos cobiçosos, porque aquele povo desagradou a Deus, cobiçando coisas que não eram para eles, não se agradavam de Deus. Deus mandava o maná todo dia, fresquinho. Diz que ele tinha aroma de bolos de mel, tinha gosto de bolo de mel na boca. E o povo falou, nós já estamos enfastiados desse troço aí. Nós queremos comer carne, carninha. Tinha um irmão paraibano que falava isso, vamos comer uma carninha, pastor? Nós queremos carninha. Então manda codornizes. Então vai, come carne. Come carne, vocês vão enfastiar. E Deus fala assim, vai sair pelos narizes, vai sair pelos olhos, de tanta carne que vocês vão comer. Quando ia dar água, não, essa carne, essa água tem gostinho de sal. Quando tudo reclamava. Cobiçava de tudo. Moisés sobe para o monte, eles fazem 2 bezerros de ouro, né? Então, querido, não cobice. Não cobice. Você vai nadar e morrer na praia. Busque o que Deus tem para você. Sabe, se afadigue, porque a palavra de Deus diz assim, tudo que Deus lhe colocar nas mãos, faça com toda a sua força. O que Deus colocar na tua mão, meu querido, mesmo que você tenha que morrer para fazer, morra. Mas você está fazendo o que Deus quer que você faça. Que Deus quer que você faça.
Não se afadigue, não se mate por aquilo que o mundo quer que você faça, mas morra pelo Senhor Jesus. Hein? Então, primeira coisa, não cobicem. Prosseguindo aqui então, essas coisas ocorreram de exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Também não sejam idólatras. A idolatria é algo que vem associado à cobiça. Porque quando se fala em idolatria, logo vem imagem na cabeça. Não é verdade? É imagem, idolatria é imagem. Idolatria não é só isso. Não é só isso. A idolatria, ela está associada à cobiça. Se nós pegarmos no original eidololatreia, nós vamos entender o que a palavra idolatria significa. Eido é viver pelo que se vê. Viver pelo que se vê. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que não se veem. Primeira coisa, primeiro componente de quem vive pela fé, não precisa ver para crer. Essa é a fé de Tomé. Essa é a fé de Tomé. Nós cremos sem ver nada, porque a palavra diz que aquilo que se vê não é esperança, não se espera. Nós não vemos Jesus, mas cremos que Ele existe. Nós não vemos Ele, mas sabemos que Ele está aqui nesse momento. Louvado seja. Quando Deus fala da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo, compara Ele ao vento. Ninguém vê o vento, mas eu efetivamente estou sentindo o vento bater na minha face. Ele existe. Ele existe, eu não vejo. Assim é o Espírito. Não sabemos de onde vem e aí para onde Ele vai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, idolatria é aquele cristão que só vive, só crê se vê, só pelo que vê. E latreia significa recompensa por um serviço. O idólatra é aquele que tem que ver para crer, mas também tem que receber para fazer alguma coisa. Ou se não é dinheiro, é uma bênção. Ou se não é uma bênção, é uma vitória. E aí, nós estamos vendo que as igrejas, elas estão fazendo campanhas para idólatras. Porque é a campanha da vitória de não sei o quê, é a campanha da bênção de não sei o quê, é a campanha de não sei o quê. Está estimulando a idolatria e a cobiça na vida das pessoas. Se eu não for os 7 dias, quebrei a campanha, quebrei a corrente, e aí então não vou receber. Isso é troca com Deus, isso é idolatria. Os méritos são dele. Nada do que eu faça pode ser comparado ao que Jesus fez. Por isso que se chama graça. Por isso que se chama graça, não é compra, não é escambo, é graça. Já foi o tempo da lei, querido, quando você tinha que fazer para conquistar alguma coisa. Nós somos cristãos debaixo da graça. O que precisava ser feito, Jesus já fez na cruz do Calvário. Então, queridos, tem muita gente da igreja, dentro da igreja, que só faz alguma coisa se for receber alguma coisa em troca. Isso é idólatra, é idolatria. Aquele povo o que eu vou ganhar com isso? Rapaz, esse troço é complicado, É complicado. Beleza, pastor, vamos fazer, mas o que eu vou ganhar com isso? Rapaz, você não vai ganhar nada. Esses dias dando aula no seminário, falei, segunda-feira tem prova, hein, moçada? Como que vai ser a prova? 10 questões dissertativas. Aí um rapazinho falou assim, pastor, ajuda a gente. Eu falei, rapaz, até agora você não entendeu que eu estou te ajudando? Eu estou dando aula, amigo. Eu já estou te ajudando. Se eu fosse dar uma prova sem dar aula, eu aceito o que você fala. Mas eu estou dando aula, eu estou te ajudando. O que mais você quer? Benefício? Melzinho na chupeta? Mamão com açúcar? Amigo, você comia isso quando você era criança. Hoje você vai responder 10 questões escritas. As pessoas só querem coisa em troca. Ajuda aí, pastor. Tá pegando pesado, hein, pastor? Que nada, velho. Você já pensou o preço que foi pago por você naquela cruz? Para perguntar ainda o que eu vou ganhar com isso?
É muita cara de pau cristã, não é? A gente precisa passar óleo de terebentina, nós precisamos passar óleo de peroba na cara, nós precisamos meter fogo na cara. Porque é muita cara de pau ainda. O que eu vou ganhar com isso, Deus? Sendo que Ele já deu o que Ele tinha de melhor para cada um de nós. Amém? E sabe quem eu acho que vai estar na porta do céu? Emael. Não é o Emael que fala do óleo de peroba na propaganda política? Não é? Emael, óleo de peroba! Né? O idólatra é esse. O que eu vou ganhar com isso? Ou é bênção, ou é reconhecimento. Tem muita gente dentro da igreja querendo ser reconhecida. Quer estar debaixo dos holofotes. Não pode, querido, não pode. Quem tem que brilhar é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que nós diminuamos e que Ele cresça, em nome de Jesus. Né? Então, o idólatra é aquele que é cobiçoso, ele quer alguma coisa. Tá? Então a idolatria é filha da cobiça. É a filha primeira da cobiça. Continuando, aí no versículo 8 vai dizer assim: então, não sejam idólatras, não cobicem, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer, para beber, e levantou-se para entregar farra. 8, não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 3.000. Não pratiquemos a imoralidade. Imoralidade vem da palavra porneia. Porneia significa relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas. Quais são as relações sexuais ilícitas que existem na palavra do Senhor? Pastor Ricardo aqui orando pelo casamento, pela essa instituição fantástica e maravilhosa que é o casamento, que foi instituída por Deus, e que a palavra de Deus diz assim: deixará o homem, pai e mãe, e aí então se unirá a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. O único tipo de relacionamento sexual aprovado por Deus é entre um homem e uma mulher casados. Passou disso, amigo, é porneia. Porneia. Homem com homem, mulher com mulher, com animal, pedofilia, sexo entre namorado, namoradinho. Deus está de olho, hein? E o diabo também com o tridente, ó. Abre seu olho. Abre teu olho. É só depois do casamento, meu velho. É gostoso demais, mas é depois do casamento. Amém? É bom, mas é depois do casamento. Adultério. Pular cerca. Conhece? Pular a cerca. Lá em Cantares tem um versículo, eu amo esse versículo. Diz assim: mata a tua sede com a cisterna da tua casa. Está dizendo o seguinte: é dentro de casa, com a tua mulher, com o teu marido. Não vai matar a sede na cisterna do vizinho. Então, quantos morreram num dia só? 23.000. Meu Deus dos... 3. Foi o que eu falei? 3? 23.000. Só tinha 20.000 a mais. 23.000. Mas é muita gente pornográfica num lugar só. Hein? Pelo amor de Deus, 23.000 pornógrafos. 23.000. A terra abriu a boca e engoliu esses camaradas vivos. Teve gente que desceu para o inferno gritando. Vocês lembram de Acã, Datã e Abirão? O negócio foi feio. A terra abriu a boca e engoliu eles, desceram. Foi assim. A boca do inferno está aberta para muita gente, viu? Está aberta para muita gente. Eu lá no céu, eu vou pedir uma coisa, eu vou falar: Deus, passa um filmezinho para mim aí, da época de John Wesley.
Porque John Wesley, quando pregava essa mesma coisa que eu falei, que as pessoas desciam vivas para o inferno, o homem tinha tanta unção que as pessoas seguravam no banco da igreja e gritavam de medo que acontecesse naquele momento. Imagina a unção daquele homem. Eu estou ruim demais, viu? Porque ninguém teve nem arrepio. Então, veja bem, porneia. Não sejam imorais. Não sejam imorais. Querido, não põe um centavo em pornografia. Não põe um centavo em pornografia na sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Ó, eu vou até falar um negócio para você, vou até apelar. Põe na salva da igreja. Ao invés de você comprar revista pornográfica, põe aqui na salva da igreja. Nós vamos investir em vida eterna. E nós não vamos ficar dando dinheiro para esses vagabundos, donos de empresa de pornografia, de pirataria, de... Que é isso? Nós somos outro povo. Amém, irmãos? Vamos para frente. Versículo 12, depois eu volto um pouquinho, tá bom? O versículo, eu falei da farra, imoralidade. Aí no versículo 10, vai falar assim, ó. E não se queixem, como algum deles queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Ou seja, era murmuração, era só reclamação. Tem crente que só reclama, meu Deus do céu, nada está bom. Jesus, Deus não aguenta esse tipo de coisa. Como é chato reclamação, não é? A reclamação é o contrário da adoração. E tem alguns pastores que dizem que a reclamação, a murmuração é a adoração ao capeta. Quando você reclama, você está adorando o capeta. Porque é ele que quer gerar esse caos. Hoje de manhã, Salmo 122, nós estávamos falando sobre a paz. As coisas eternas, elas são fundamentadas em cima da paz. Quando dizem em Isaías 9:6, que fala de Jesus, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, fala que o principado está sobre os seus ombros, o governo está sobre os seus ombros, Ele é pai da eternidade, porque Ele é o príncipe da paz. Você quer ter as coisas eternas, investir em coisas eternas, você tem que investir na paz. E não se faz paz em cima de reclamação. Nada está bom? Coisa mais chata? Nada está bom, Porque o feijão queimou um pouquinho, você já solta, abre a caixa de ferramenta e... para a mulher. Café está frio. Línguas estranhas. Porque no céu o xingamento é língua estranha, Então, para com esse troço. Sou crente. Nós somos crente. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo que aprendia palavrões que não sabia o que era na casa dos crentes. Meu vizinho é crente, pastor, mas fala cada palavrão que eu não sei nem o que significa. Eu falei, nem me fale porque eu também não quero conhecer. Então, a gente precisa mudar esse estilo de vida. E para terminar aqui então, voltando um pouquinho no verso 9, que eu quis deixar isso aqui por último, que diz assim, achei, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Colocar o Senhor à prova, meu irmão, é colocar o caráter de Deus em questão. Lá em Números, capítulo de número 21, fala que o povo começou a colocar o caráter de Deus em questão. Esse Deus nos tirou do Egito para vir nos matar aqui no deserto? Antes ficássemos lá comendo as batatas, as cebolas do Egito. Então começaram a questionar o caráter de Deus. Isso é colocar o Senhor à prova. Aí o que aconteceu? Serpentes abrasadoras, venenosas, no meio do povo. Serpente para todo lado. E a serpente picando o povo e matando o povo. Porque colocou o Senhor à prova. Aí eles clamaram a Moisés, Moisés, era só apertar o cinto, Moisés, virava tudo santo. Bom, fala para Deus tirar essas serpentes aqui, a gente se arrepende, a gente fica bonzinho, quem sabe no fim do ano a gente ganha um presente do Papai Noel.
né? Bom, muito bem. Aí Deus falou assim para Moisés: Moisés, levanta uma serpente de bronze no deserto, e todo aquele então, e continua caminhando, e todo aquele que picado for por uma serpente, que vire-se para trás, por uma serpente abrasadora, vire-se para trás e olhe para a serpente de bronze, quem fizer isso será salvo. A serpente, a palavra de Deus diz que Jesus, quando ele fosse erguido da terra, atrairia todos a ele. E olhar para trás tem um significado positivo e um negativo. O negativo é aquele de você, como a mulher de Ló. A mulher de Ló, que se tornou numa estátua de sal. Porque ela olhou para trás. Em que sentido? Deus manda sair de Sodoma e Gomorra. E aí Ló então está fugindo, e levando sua mulher junto com ele, suas 2 filhas. E a mulher de Ló olha para trás. O que é esse olhar para trás no sentido negativo? Que saudade daquela vida de promiscuidade. Está indo, mas não quer ir. Só o corpo está indo, o coração ficou. E aí no que ela olhou, então vamos dizer que está indo para lá, olhou para trás, sal cisne. Estátua de sal, né? Sal significa sem vida. O símbolo do sal é sem vida. Ela morreu. Por quê? Porque ela queria estar lá. Mas aqui, no sentido positivo de olhar para trás, sabe o que é? Está andando. E na nossa caminhada cristã, nós precisamos entender uma coisa: nós nunca vamos deixar de sermos humanos. Nós sempre seremos humanos. E todos os humanos estão sujeitos a fraquezas. Nós temos pregado a santidade de vida. E santidade de vida é que nós não temos mais nada a ver com o pecado. O apóstolo João, no seu evangelho, ele diz: o cristão não peca. Nós não vivemos a prática do pecado mais. Nós abandonamos o pecado. Porém, contudo, todavia, se pecares por um desastre no meio do caminho, tem uma expressão que me fugiu da cabeça agora, né? Um acidente de percurso, pecares, tens um advogado no céu, e pleiteará as vossas causas perante o Rei da terra, que é Jesus Cristo. O pecado, ele não faz mais parte da nossa vida, mas porventura, às vezes, podemos sucumbir às tentações, a alguma tentação. Falar o que não deveria, né? Fazer o que não deveria. E a questão de olhar para trás é arrependimento, conversão. Na nossa caminhada, o povo murmurador, reclamando, lá naquela caminhada, a serpente vinha e picava. E aí ele caía em si do que ele havia feito, do que ele havia se transformado na caminhada. E ele entendia que ele precisava voltar-se para Jesus Cristo de Nazaré. Então ele olhava para trás e ele via lá, prefigurando Jesus Cristo, que um dia em Jerusalém, no Gólgota, ele foi pregado numa cruz e ele foi levantado como um espetáculo para a terra. Mal sabia o inferno que ali era o triunfo do Cristo, do Deus vivo e verdadeiro. Tiveram pessoas que naquele momento olharam para Jesus e disseram: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então aqui diz: não sejamos cobiçosos, não sejamos idólatras, não sejamos imorais, não sejamos murmuradores, não coloquemos o Senhor à prova, mas tenhamos os nossos olhos fitos sempre no Senhor Jesus. Para terminar, o versículo 11 diz aqui: irmãos, veja bem o que diz aqui: estas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Deus está nos advertindo para não sermos nada disso.
Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, é Ele mesmo que lhes providenciará um escape, para que o possamos suportar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o capeta manda tentação, quando os homens mandam tentação, Deus já manda o escape. Deus já manda o remédio para que não caiamos em tentação. Sabe por quê? Porque Ele é vivo e Ele te ama. E Ele quer você, mas Ele quer andar com você aqui e quer te levar para o céu, para que juntos estejamos lá por toda a eternidade. O que cabe a mim, o que cabe a você, como cristãos, é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o sentimento, amar a Ele, porque a minha vida não me pertence mais. A minha vida foi comprada por alto preço, e eu estou nessa terra, para enquanto houver fôlego de vida nas minhas narinas, como diz o Salmo 150, eu louvarei a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Portanto, nade, mas viva no céu a vida eterna em nome de Jesus. Porque se não for assim, nadaremos e morreremos na praia. Mas nós vamos adentrar o céu em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos. Amado, Deus falou com você essa noite? Amém? Deus falou conosco, né? Em suma, como diz o pregador Salomão, no livro de Eclesiastes, em suma, ou seja, concluindo de tudo que eu falei, né? A suma é esta: agrade a Deus. Agrade a Deus. Nós não estamos aqui como cristãos para sermos agradados por Deus, mas nós vivemos para agradar a Deus. Por quê? Porque nós o amamos. Não precisa nos dar mais nada, Deus. Você tem coragem de fazer essa oração? Eu tenho. Porque tudo que eu precisava Ele deu. Me deu uma mulher maravilhosa, me deu filhos maravilhosos, agora está me dando genro e nora maravilhosos, famílias maravilhosas conosco, uma saúde de ferro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Tenho pão para comer todo dia, tenho água para me sedentar todos os dias, tenho roupa para me vestir. O que me falta? Nada. Mais do que isso, eu tenho a presença íntima do Santo Espírito na minha vida. O que mais nós vamos precisar, queridos irmãos? Porque tudo que Ele me deu está no eterno. Diz 1 Coríntios capítulo 13 que o amor jamais acaba. Rapaz, como eu amo minha esposa e meus filhos, como eu amo meus irmãos, como eu amo a igreja. Rapaz, eu vou levar isso para o céu, vou levar o amor para o céu. O dinheiro vai ficar aqui tudo, e se os meus filhos não me amarem, eu posso deixar uma fortuna, e se eles não amarem Jesus, em um ano eles queimam tudo. Vão brigar por causa de dinheiro. Olha, tem uma má notícia para os meus filhos, eu acho que eu não vou deixar nada para vocês, mas uma coisa eu vou deixar: Jesus Cristo de Nazaré. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos João Batista, que saía pelo deserto pregando, e uma vez ele disse assim: importa que eu diminua e que Ele cresça. Eu renuncio a tudo que eu poderia ter, mas Ele precisa crescer.
Quando nós olhamos para Zaqueu, Zaqueu era um homem cheio de grana, mas que ele tinha conquistado muitas coisas em cima de propinas. E um dia ele sobe numa figueira brava para ver o Senhor Jesus. E aí ele convida Jesus para ir para a casa dele. E ele diz assim: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, 20% a mais, 25% a mais do que eu defraudei as pessoas. Quando nós olhamos aquela mulher quebrando um vaso de alabastro no Senhor Jesus, ela estava colocando a previdência privada dela, ela estava colocando todas as reservas que ela tinha, porque aquele unguento era vendido gota a gota, caríssima cada gota, era importada da Síria. Sabe o que acontece, queridos? Quando a gente conhece Jesus Cristo, muitas coisas perdem o sentido nas nossas vidas. Muitas coisas que a gente dava valor, deixam de ter valor, porque Jesus Cristo, Ele é insuperável, incomparável. Um dia, quando nós adentrarmos aos céus, nós vamos ficar bobo como quem sonha de ver aquela cidade celestial preparada pelo Cordeiro, Jesus Cristo. No Salmo 122, como nós falamos, pararam os nossos pés às tuas portas, ó Jerusalém. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu é incomparavelmente maior e melhor do que a terra. Nos Salmos diz que Jesus é mais desejável do que pavês e escudos, mais desejável do que o ouro e a prata. Pedro disse isso. Ele é mais valioso do que o ouro, mesmo que refinado pelo fogo, mas ele mesmo assim perde o seu valor. Jesus não. Jesus é maravilhoso. E aquele que se achega a Jesus Cristo tem a vida eterna. Quero fazer duas perguntas essa noite aqui. Alguém essa noite aqui se apaixonou por Jesus Cristo e quer entregar sua vida a Jesus? Deus te abençoe em nome de Jesus. Alguém quer entregar a vida para Jesus aqui? Eu me apaixonei por esse Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele. Só faz um aceno assim com a tua mão. Alguém quer entregar a vida para Jesus? Se mais alguém quer entregar, só fazer um aceno com a tua mão. Alguém quer entregar a vida a Jesus? Não? Ok. Minha segunda pergunta agora: você se apaixonou por Jesus mais uma vez? Porque Ele quer que você se entregue a Ele de novo. De novo. Eu já me entreguei, pastor, há 20 anos atrás. Eu gosto de me entregar a Ele todo dia. De manhã dizer para Ele: hoje eu continuo sendo teu. Hoje é mais um dia na tua presença, Rei dos Reis. Você quer entregar sua vida para Jesus de novo? Vem aqui à frente, põe tua vida aqui no altar do Senhor. Vem se oferecer para Ele aqui essa noite. Pode chegar. E se no meio aqui desse povo mais alguém quer entregar a vida a Jesus, pode chegar. Pode dobrar seu joelho nesse altar aqui. Se você quiser renovar sua aliança com Jesus, pode vir dobrar teu joelho aqui que nós vamos orar agora. Quero chamar os pastores a vir orar com esse povo aqui, impor as suas mãos aqui na vida do povo. Se você quiser vir aqui, querido, renovar tua aliança com o Senhor e dizer: Senhor, estou voltando para Ti. Estou voltando para Ti. É o momento de você chegar aqui à frente. Ou estou me entregando ao Senhor. Ou mais uma vez eu te digo: continua sendo teu. Pode vir dobrar teu joelho aqui, em nome de Jesus. Senhor, Pai de eterna graça, poder e maravilhas, tua igreja, Senhor, te ama. Tu és o alvo do nosso amor e da nossa paixão.
Nós, Senhor, te servimos pelo que Tu és. Como cantamos aqui essa noite, se curares, Tu és o nosso Deus, se não curares, continua sendo o nosso Deus. Porque o que nos une ao Senhor é o amor. Somos a Tua noiva. E mais uma vez aqui nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, declarando que somos a Tua noiva e que nos guardaremos para o Senhor como uma virgem intocada, para o dia que o Senhor voltar para as bodas, para aquele dia em que juntos estaremos para sempre da eternidade. Tu és o amado da nossa alma. E aqui, Senhor, jovens vêm se colocar diante do Senhor. Nós mais uma vez dizemos, Senhor, continuamos sendo Teus. E eu sei que no coração de alguns está aquela vontade, Senhor, de falar para Ti: estou voltando para Ti, Senhor. Estou voltando para Ti. Alguns se entregam ao vivo esse culto, Senhor, sendo assistido, Senhor, por toda a terra. Eu creio que alguém, meu Deus, entregou a sua vida essa noite, Pai, nessa redondeza desta terra, Pai. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, meu Deus. Que em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a lista aumente, até que se chegue ao número dos conservos, e o Senhor volte para nos buscar, Senhor. Meu Deus, no meu coração está, Senhor, o Senhor levou os nossos modelos de volta para casa. O Senhor levou de volta Billy Graham. O Senhor levou de volta John Stott. O Senhor levou de volta a W. Tozer. O Senhor levou de volta Russell Shedd. Nós estamos carentes de modelos humanos aqui, Senhor. Mas eu sei que, como naquela oração de Billy Graham quando era criança, aos 10 anos de idade, eu também te peço essa noite: faz de novo. Levanta de novo, Senhor, um Martinho Lutero. Levanta de novo, Senhor, um John Wesley. Levanta de novo um Calvino. Levanta de novo um Billy Graham, Senhor. Levanta no meio dos homens e das mulheres, Senhor, aqueles, Pai, que possam estar até dentro das nossas crianças, que vão devotar a sua vida em prol do nome acima de todos os nomes, que é Jesus. Mas eu estou aqui, e eu aceito tudo que Tu tens para mim. Aceito, Senhor, sem jogos. Teu povo aqui está, meu Deus, e eu creio que eles também aceitam, Senhor, aquilo que Tu tens para cada um deles. Nossa vida Te pertence, nosso corpo é Teu, nossa alma é Tua, nosso espírito é Teu. Portanto, em nome de Jesus, Pai, faz de nós a verdadeira igreja do verdadeiro Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Curva a sua fronte, fecha os teus olhos, espalma as tuas mãos aos céus, porque nós não precisamos ver nada para servir ao Senhor. Curvamos as nossas frontes em sinal de rendição a Deus, e quando nós levantamos as mãos aos céus, nós dizemos a Deus que o que nos interessa são as coisas que vêm do alto. Pai eterno e todo-poderoso, digno de glória, de honra, de poder e de majestade, Tu és o dono das nossas vidas, e diante do Senhor coloca a Tua santa igreja, um povo que foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, e que aqui nos encontramos, Senhor, rumando pelo deserto em direção à terra prometida. Mas nós sabemos, meu Deus, que de dia o sol não nos molestará, e nem de noite a lua, porque Tu estás conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Que os Teus olhos, ao estarem, Senhor, voltados para cada um de nós, possa haver um sentimento no Teu coração de que Tu achastes os adoradores que o Senhor procura, um adorador que Te adore em espírito e em verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, adorador. Deus te abençoe, adoradora.